o então cardeal Bergoglio e depois Papa Francisco. Sim, vamos começar de trás para frente. Como eu conhecia o Bergoglio enquanto cardeal de Buenos Aires, porque na minha congregação nós temos os padres paulutinos, nós temos atividades em Buenos Aires, na Argentina. Algumas vezes tinha na Argentina e tinha escutado o cardeal à época, também de Buenos Aires, Bergoglio. Mas o Papa Francisco, então, eu conheci 2 vezes, assim, de forma pessoal, como estamos aqui sentados à mesa conversando. Em 2016, logo depois da minha nomeação, eu fui fazer um curso dos novos bispos em Roma. Então, meu primeiro encontro com o Papa Francisco foi no dia 16 de setembro de 2016. 2 meses e pouco depois da minha ordenação, que aconteceu aqui em Francisco Beltrão. Então, tive o primeiro encontro com o Papa Francisco. Foi um momento assim, emocionante, mas assim, até fiquei meio paralisado quando estava na minha frente o Papa Francisco. Mas eu já tinha tido uma experiência com o Papa. Eu também, no dia 9 de setembro de 2002, eu me encontrei com São João Paulo II, a época que eu morei em Roma. Então eu tive a graça de também conhecer São João Paulo II, lá na casa dele em Castel Gandolfo, nas montanhas de Roma. Então, e depois, a segunda vez com o Papa Francisco, foi no dia 23 de fevereiro de 2020, durante a visita adilina dos bispos do Paraná, e enquanto estávamos em Roma, bem na iminência da Covid-19. Tivemos que sair correndo de lá. Então, assim, o Papa Francisco, sim, eu sou o bispo, eu digo assim, porque o Papa era Francisco e era o ano da misericórdia, 2016, e porque eu também tenho meu pai que é Francisco, e porque eu fui designado com a diocese que também tem o nome de Francisco, também 3 vezes. Francisco que me escolhe, o filho de Francisco, para uma diocese de Palmas e Francisco Beltrão. Eu trabalho um pouco essas palavras para também sair um pouco da rotina, do pensamento. E carinhosamente falando, era o Chiquinho. Era o Chiquinho. Bom, eu vou, até a eleição do Papa, hoje eu tinha o meu preferido, mas vou evitar citá-lo. Essas coisas são brincadeiras. São brincadeiras. Mas eu digo assim, hoje o cardeal Prevost, cujo nome é Roberto Francis Prevost, agostiniano, verdade, religioso, 69 anos, e que teve uma rápida ascensão com o Papa Francisco. Ele foi nomeado bispo em 2015, ou seja, 10 anos, e ainda quando estava no Peru. Uns 1 ano a mais que o senhor. Não, mais que eu, exatamente. Então ele foi, nos últimos, desde início de 2023, ele era o prefeito do dicastério para os bispos, ou seja, aquele que tem a responsabilidade dos bispos no mundo todo e as dioceses. No caso, quem escolhia era o Papa, mas ele que fazia toda a organização. Toda a parte, toda a triagem, toda a escolha digamos assim, da lista, a lista terna, que dizem, dos 3 que vão para Roma, passam por esse dicastério. E todo o assunto de bispos, esse era a sua competência, diríamos assim, nos últimos anos. Nos últimos 2 anos, não chegou a 3 anos, eu acho. Então ele tinha um papel muito importante dentro da igreja, junto ao Papa Francisco. Então, claro, um homem que conheceu o Papa Francisco, bebeu da sabedoria do Papa Francisco, da santidade, da missionariedade, da apostolicidade do Papa Francisco. Então, conhecia, por isso que o Papa também o fez cardeal. Então, eu não o conheço. Ele estaria no Brasil se a Assembleia tivesse acontecido e o Papa Francisco não teria morrido. Ele era o pregador do retiro dos bispos do Brasil em Aparecida, que deveria ter acontecido semana passada, e não aconteceu porque o Papa Francisco morreu na iminência da Assembleia. Então, se o Papa Francisco aguentasse mais uns 15 dias, talvez seria conhecido. Seria conhecido aqui. Também não saberíamos se seria o Papa. Também tem tudo isso. Mas, em todo caso, ele estaria no Brasil em 2025 para o retiro dos bispos. Mas, assim, então, nós recebemos o anúncio hoje.
Eu digo assim, foi além das... Foi uma surpresa, quase em dose dupla, eu digo assim. Porque nós estávamos nas especulações, claro. Nós também, bispo, nós não estamos fazendo digamos, lobby sobre isso, comentários sobre isso. Não tinha aquelas apostas pelo WhatsApp, quem vai ser? A obrigação que nós tínhamos é rezar a fim de que o Papa tivesse o coração de Cristo, o coração da igreja, tivesse a igreja e a missão da igreja em todo mundo, uma pessoa que pudesse levar essa missão e dar continuidade. Então, assim, para mim foi uma surpresa agradável, muito agradável. Fiquei muito feliz nessa nomeação. Ela exatamente foi para um outro país, ou seja, chamado um Papa de duas pátrias. Um Papa que nasceu em Chicago, mas teve grande experiência apostólica, pastoral no Peru, numa diocese bem, diríamos, singular, e que agora se tornou um Papa. E, como você disse, religioso, agostiniano, e o nome de Leão. Pois é, esse é um detalhe importante, que eu estava, antes da gente começar o podcast, eu estava olhando do Edgar que tivemos 13 leões antes do nosso Leão 14º ou Leão 14. E se for olhar na história, os papas que assumiram o nome Leão, eles assumiram num período da história onde a igreja era perseguida, onde a igreja passava por cisma, onde a igreja passava por momentos de muita tribulação. Seria esse o motivo, talvez, da escolha do nome, porque a igreja está passando por uma fase, talvez até com base na globalização, ou com base em tudo que a gente tem vivido nos dias atuais, dessa escolha dizendo, vou viver um tempo difícil, mas quero deixar uma marca na igreja? Olha, assim, é uma interpretação, David, mas eu já comento sobre isso a partir daquilo que eu recebi de um amigo bispo hoje. Quando Deus levanta um leão, é porque o rebanho precisa de coragem. Experiências onde nós éramos em 14 irmãos, e isso facilitou a minha dinâmica para ser o que eu sou hoje. Família grande, então. Tudo nasceu na minha família. Como diz o Nicote, né, que é um grande psicólogo, ele diz assim, tudo começa em casa. Então foi em casa que eu aprendi os valores, foi em casa que eu fui para a escola, foi em casa que eu fui para a igreja. Então a minha família organizava a minha vida e por isso eu sou quem sou, né? Então esses organizadores da minha vida fizeram com que eu fosse crescendo. Então o meu pai e minha mãe me oportunizaram o estudo. E me remete a uma fala do meu pai, que ele dizia para para os filhos e irmãos, eu vou dar para vocês aquilo que ninguém pode roubar. E eu, quando era pequena, eu não entendia muito bem, né? Meu Deus, mas o que o meu pai quer dar, não é? Eu tinha muitos amigos ali do meu pai que davam fazendas para os filhos, etc. Mas, voltando ao meu pai, ele dizia, e agora eu entendo, né, que era o conhecimento. Então, quando a gente é jovem, a gente precisa de uma referência. Então, as minhas referências foram a minha família de origem, a igreja, que nós tínhamos assim um comportamento muito de espiritualidade desde a infância, em casa e na comunidade, e a escola, né? Então foram essas três grandes organizadores que fizeram quem eu sou hoje. Então a Dilma é essa pessoa. E como eram as questões afetivas no lar de vocês? As questões afetivas, como eu disse, era um laboratório de afetividade, né? Porque a gente brincava muito. E era tudo muito lúdico mesmo, no sentido de subir em árvores. Tinha muitas, assim, tinha mais de 200 pés de poncã, laranjas e frutas, né? Então, a gente vivia naquele meio. E brincava de casinha, fazia comidinha, sabe? Entre os irmãos e os vizinhos, né? Era uma comunidade. Então, os adultos se reuniam
para conversar e nós íamos fazer a nossa casinha, como se nós fôssemos também ter as nossas famílias, né? Trocando papéis de pai, mãe, irmãos ali naquela casinha pequenininha. Nós tínhamos realmente casinha, tínhamos fogãozinho, nós cozinhávamos. Então era um treinamento para ter família. Tinha rio para a gente nadar, para a gente brincar, sabe? Era uma infância muito, muito gostosa, sabe? Assim, eu tenho muitas boas memórias. Tinha as brigas, né? Tinha os ciúmes, tinha as rivalidades entre os irmãos. Claro. Se você ganhou, porque você não ganhou. Meu Deus, é gente, hein? Família grande sempre tem essas São vários perfis comportamentais envolvidos aí, né? Mas assim, era muito bom, e com os conflitos naturais do desenvolvimento. Sim. Né? Eu acho que a gente cresce muito também com esses conflitos. Eu acredito que isso ajuda a moldar uma pessoa de fibra, de garra, de determinação. O conflito, ele faz parte da evolução humana. Né? Por exemplo, uma pessoa chega, né, e fala, eu trabalhei 10 anos nessa profissão, mas agora eu estou em conflito. Será que eu continuo ou não continuo? Né? Simplesmente, né, aquele momento é para ele subir um degrau. Ou na mesma profissão, ou buscar outro caminho. Então, o conflito, ele age sempre dentro do ser humano. Por exemplo, o conflito entre eu sou criança de 5 anos, eu vou para 8 anos, existe o conflito. Como que eu vou deixar o meu corpo de infância de 5 anos para 8? 8 já muda a minha concepção, já muda o processo simbólico. O que eu já penso como meu pai e minha mãe, eu já tenho a concepção do que é a finitude da vida. Então, nós vivemos de conflito. No entanto, os conflitos sendo resolvidos, eu vou ganhando virtudes. Por exemplo, se eu... Sobre orientação, sobre, né, tomadas de decisão que nós precisamos ter. E se eu estou insegura, né? Eu confio, mas eu desconfio. Se eu resolvo esse conflito, eu vou ganhar a virtude da esperança. É a primeira virtude a ser desenvolvida na infância. Né? E na adolescência, por exemplo, se eu resolvo o conflito entre eu vou criar minha identidade conforme a minha família me criou, a igreja, a sociedade, a escola, eu vou resolver esse conflito e não vou para confusão de papéis, como por exemplo, eu me perder nesse caminho. Eu vou ter a virtude do quê? Da fidelidade. Fidelidade é o quê? Aos valores, a moral, a ética, os costumes que a minha família. Então isso vem de encontro àquilo que você dizia alguns minutos atrás, que tudo começa em casa. Então, olhando que a questão dos conflitos, se resolvido, leva para um lado bom, a não resolução vai levar a pessoa a uma decadência. Seria mais ou menos isso? Leva para o patológico. Então, por exemplo, se confiança versus desconfiança, eu vou adquirir a esperança, né? Então, se eu não adquirir a esperança, eu vou ficar na desconfiança. Entendi. Eu desconfio que eu posso confiar no meu pai e ter um apego seguro nele. E se eu não tenho um apego seguro no meu pai, se eu não tenho um apego seguro na minha mãe, que é John Bowlby que fala sobre esse apego seguro, eu vou ficar o quê? Desconfiada. Aí vem a patologia, por exemplo, né? Aquela pessoa que desconfia até da sombra, né? A paranoia. Então são distorções da personalidade. E isso começa então por conta desses conflitos. Mas seria mais conflito interno ou externo? Internos, porém o exemplo está na família. Né? Se o meu pai diz eu te amo e a minha mãe diz eu te amo pela boca, mas no momento de crise ou de briga, acaba não externalizando? Não, diz assim, ó, você é um atrapalho, você é um zero à esquerda, você só me incomoda. O que a criança vai adquirir? Que eu sou amada? Ou aquela fala do confronto ali daquele conflito?
ela vai adquirir e ela não é amada. Por quê? Porque o trauma é maior do que eu te amo, eu te amo, eu te amo. E essa segurança da afetividade também, de certa forma, acaba sendo um início do cultivo da própria fé. Muitas vezes até sem a criança entender de fato o que é a fé. Né? Mas essa esperança que ela cria de poder acreditar em pessoas, de pensar que ela vai passar por situações semelhantes e que vai dar certo, que ela pode seguir determinado caminho ou fazer determinada escolha, a partir do momento que ela começa a entender questões espirituais, eu penso que também isso ajude no fortalecimento da fé, né, Dilma? Exatamente. O divino entra através do pai e da mãe. Se bem que nós já temos uma genética, né? Porque a genética você recebe, mas depois tem a epigenética. A epigenética seria o quê? Se eu estou vendo meus pais sempre irem na direção do caminho da igreja, e eu vou ter circuitos neuronais de espiritualidade, porque eu estou vendo o modelo. Então, pelo modelo, eu vou interiorizar dentro do meu cérebro a espiritualidade. Só que a criança já tem uma espiritualidade que a gente chama de onipotência. Ela abre a boca e quer que a mãe dê o peito, ou a mamadeira, ou a comida de 0 a 2 anos. Ali se chama onipotência. Eu sei que alguém vai me pôr comida na boca. Quem que põe? É o próprio Deus. Através de quem? Da mãe. Esse treinamento que o senhor está dizendo. Sem dúvida. E eu nunca, sabe, assim, a gente pensa quando a gente recebe algo que nós sempre que falamos, não, recebo com prazer. Sim, né? sim. Porque Agora, é até bíblico isso, né? Agora o senhor falando, você me lembrei de uma situação, né? Nossa, são 30 anos, tem muita história, né, para contar. Sim, 2 horas aqui. Mas eu me lembro, doutor Dipe, eu trabalhava em Ponta Grossa, num grupo de repressão da Polícia Militar, hoje não existe mais, que era o Grupo Águia. Naquele período de 2000 até 2006, 2007, nós tínhamos muito roubo a sacoleiro. O pessoal que vinha do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, vinham para o Paraguai porque não tinha tanto cartão de crédito, eles tinham que chegar e pagar dinheiro. Então pegava um ônibus lá, 40 pessoas, cada um vinha com 10 mil reféns, tudo em espécie. Os bandidos, opa, para que eu vou assaltar um banco? Eu vou assaltar um ônibus de sacoleiro. Eu lembro disso. Bem mais fácil. E tinha muito assalto. E daí a Polícia Militar criou um grupo para repressão desse tipo de crime. E me escolheram para chefiar um grupo de policiais ali, né, para nós atuarmos. E chegou um período, nós pegávamos a 277, desde lá de Palmeira, hoje tem o pedágio lá de Porto Amazonas, até aqui no relógio, no relógio ali, ali em Barapuava. Tem o posto do relógio, nós vimos até ali. E eu lembro que uma noite nós pegamos e os horários dos ônibus eram todos quase o mesmo. Passava ali naquele trecho em torno das 10 horas até as 11 horas da noite, porque eles chegavam 7 horas lá no Paraguai, horário de pegar as lojas abertas, comprava e retornava. E ali não pegava celular, por isso que os bandidos faziam o assalto ali, né? Não tinha nem como variar a rota, nada, não tinha, né? Não tinha, era só aquela ali. Então, eu me lembro, em uma das oportunidades, fizemos várias dessas, mas em uma oportunidade, nós seguramos os ônibus, acho que tinha uns 50 ônibus. Nós fizemos aquele comboio e daí fizemos escoltando aqueles ônibus, com uma viatura na frente e outra atrás, até lá no posto do relógio. Daí paramos ali, o pessoal parou e falou, pessoal, da agora aqui para frente, né, posto a rodoviária federal, que não tem mais problema, vocês podem ir. O trecho que eles assaltavam era aquele. Né? Aí eu me lembro que um dos guias, né, imagine, 40 ônibus, 50 ônibus ali, cada ônibus, vamos chutar 30 pessoas, cada um deu R$10. Cada pessoa deu R$10. Aquele cara chegou com um maço de dinheiro assim, ó, para nós, e falou assim, olha, isso aqui é para vocês. Eu falei, mas por quê? Não, pelo que vocês fizeram por nós. Exatamente. Não é um presente? Nada. Não, nós queremos agradecer. Eu falei, não, meu amigo. Nós não pegamos esse tipo de coisa, né?
Não, porque você- ali já poderia se configurar daqui a pouco alguém mal intencionado, dizer, ó, nós juntamos aqui tantos mil e pagamos para a polícia. Não é isso. É uma questão pessoal, David, porque você acaba acostumando. Na próxima eu ia exigir. Na próxima eu ia cobrar. Quer mais? E eu ia dar um exemplo para os policiais que estavam comigo. "Ó, se o tenente fez isso, nós também podemos fazer." Né? Então, exatamente isso, Dr. Dipp. A pessoa, quando tem caráter, ele não vai aceitar. Várias outras oportunidades, em várias outras que eu lembro, de a gente aprender caminhão sem seguro e devolver para o cara. Eu me lembro uma vez que lá em Ponta Grossa, roubaram um trator, 2 tratores de um fazendeiro. Lá, trator não tem chassi, trator não tem placa. Então é fácil você roubar, levar para uma outra fazenda e não tem como provar. Só nota fiscal? Mas o nosso grupo era tão eficiente que nós conseguimos identificar esse trator lá em São Paulo. E nós fomos lá buscar esse trator. Quando eu cheguei, entreguei de volta, me lembro como se fosse hoje, foi no dia 23 de dezembro. Eu já estava de férias, eu ia sair de férias no dia 24. No dia 23, nós fomos lá para o estado de São Paulo, ali em Registro, cidade de Registro, que é divisa com o Paraná. Fomos lá, pegamos o trator, trouxemos de volta, entreguei para o cara. O cara não sabia o que fazer, o cara queria dar dinheiro para nós. Eu falei, meu amigo, o meu dinheiro eu já recebo do estado, todo mês eu chego lá, passo o cartão lá no caixa eletrônico. Tá lá o dinheiro. É esse aqui meu pagamento, né? Afora, não, mas eu quero, faço questão, eu quero ajudar. Então tá bom, o senhor quer ajudar de qualquer forma? Então tá bom. Um dia o senhor pega e faz um churrasco para nós e nos convida que nós vamos comer uma carne para o senhor aí. Mas é questão de... Porque se você abrir a primeira vez, Urix... Não. Isso aí é igual o médico que cobra do SUS. Exatamente, doutor. mesmo, O senhor sabe. cara. Exatamente. Começou Ou a na cobrar primeira vez... porque vem com historinha de que o SUS não tem esse material, não tem aquilo. Eu sempre falo para os pacientes, o SUS é o SUS, o privado é o privado. Um complementa o outro, Sem saúde dúvida. suplementar, saúde pública. Esse atendimento o SUS não cobra, o senhor vai ter que fazer pelo particular. Isso. Daí é uma coisa. É outra história. Agora, cobrar pelo que o Interna SUS pelo cobra, SUS, aí faz por fora o privado, e isso se torna um vício, né? se torna um vício. E o vício, ou você poda ele na raiz, E ou daí, você não e daí consegue... fica aquela velha história de todo mundo falando, ó, o meu filho não tem catequista. Você quer ser catequista? Não, mas eu não. Então é a mesma história, começa por aí, doutor, né? Não, mas é só uma vez. Né? E depois acaba girando um vício e daí Vira quando ele hábito. vê, tá no meio da lama. E quando você precisa dar exemplo, mais ainda, né? Sim. Você está responsável Sem por um dúvida. batalhão, Você é o por uma chefe da equipe, cabeça ali, né? né? Como um gestor de algo, eu acho que isso aí nos coloca uma responsabilidade ainda maior. Sim. E o que eu percebi, né, esses 2 exemplos que foi dado, né, tanto do David ter parado para o policial, né, e o do senhor ali, que são pessoas que têm boa índole, né, e também tem uma questão cristã também no meio, né. E eu dando uma estudada, eu vi que a Igreja Católica e a Polícia Militar têm bastante coisa em comum, Sim. principalmente a questão da disciplina e obediência, né. O senhor acha que os policiais que têm uma disciplina e obediência também dentro de alguma religião, eles também têm um melhor caráter dentro da polícia? Não tenho dúvida nenhuma sobre isso, professor. Porque assim, o nosso policial, antes dele ser um policial, ele é um ser humano. Ele é uma pessoa comum. E o mal, isso é bíblico, ele está ao nosso derredor. Né? Se nós não tivermos essa cobertura de oração, se nós não estivermos bem internamente conosco mesmo, nós estamos abrindo brechas para o mal entrar. E é ali onde esse policial estava tentando corromper, e graças à tua conduta, ao teu comportamento como cidadão, falou, não, isso está errado. Né? Era a brecha que ele queria. Né? Claro, Deus te abençoou naquele como diz, momento. poderia ter falado assim, opa, verdade, a multa é mais pesada. Exatamente. Quer, como diz, 50 pila aí, acho que resolvi. Tinha completado aquela janela do mal. Né? Mas você fechou a janela. Então, assim, só respondendo o senhor, professor, nós precisamos acreditar em algo superior. E não estou pregando placa de igreja. Como eu disse, eu sou católico, mas tenho muitos amigos evangélicos. Sim. Só para o senhor ter uma ideia. Como eu efetivamente acredito nisso. Começamos um projeto aqui no 21º Batalhão, onde um pastor evangélico, ele vai toda a segunda-feira fazer uma oração, abençoar os nossos policiais, abençoar as nossas viaturas, para que proteja de oração os nossos policiais.
e na quinta-feira ele vai novamente também fazer uma oração para fechar bem a semana. E eu não tenho dúvida alguma, professor, que isso tem nos livrado de muitos males. Inclusive, eu tenho pedido nas minhas manifestações, e aproveito mais essa oportunidade, de você que está nos assistindo agora, do senhor David, do senhor professor Fogaça, quando verem uma viatura da Polícia Militar passando por vocês, em vez de ficar praguejando, que faça uma oração que abençoe aqueles policiais. Porque nós estamos numa linha muito tênue entre o bem e o mal. É como se fosse essa linha aqui, ó. Para nós cair para um lado ou para o outro é muito fácil. Agora, lógico, quem que vai... Eu vejo assim, e aí entra um ponto importante juntando essas duas falas, que quem que hoje vai praguejar e amaldiçoar? A polícia? Quem tem culpa no cartório, ou quem tem uma índole que não é boa. Porque, no máximo, eu vejo assim, que o máximo que pode acontecer é alguém, quando a polícia passou, não vai falar nada. Quer dizer, a viatura passou, não vai mudar nada na minha vida, porque eu, como diz, não estou fazendo nada errado, não vou me preocupar. Agora, claro que esse ponto é interessante. Abençoa seu serviço. Por quê? Porque querendo, de uma certa forma, querendo ou não, e a sociedade, e aí entra uma questão de politização também, gostando ou não, é a polícia que está dando cara a tapa também do para perfil de que... cada um. Sim. Eu, por exemplo, eu tenho uma certa dificuldade em fazer esse tipo de clamor. A minha pessoa. E eu sou super extrovertido e tudo. Mas na relação com Deus, eu faço. Eu gosto de cantar, eu gosto de cantar músicas cristãs, de participar e tudo mais, mas eu tenho uma certa dificuldade. Não sei porquê, é algo meu. Né? Talvez de me soltar ou de fazer algo assim que seja mais exaltado, sabe? Tudo no seu tempo, né? Pelo que o Felipe falou, tudo no seu tempo. Né? Às vezes a gente olha, que nem eu olhava para uns pregadores, meu Deus, eu quero ser igual a ele. Mas Deus não vai fazer eu ser igual a ele. Se era para ser igual a ele, eu seria ele. Né? Então Deus, ele usa cada um com o seu perfil. Né? Queria ser igual o São Padre Pio. Então já teve um Padre Pio, não precisa de outro. Né? Eu queria ser igual o Felipe, já tem o Felipe, não precisa outro igual o Felipe. Não tem como, né? Igual querer outro Ayrton Senna pro Brasil. Não. Cada um com a sua identidade. Com certeza. Eu tenho um amigo que quando ele começou na renovação carismática e tal, ele falou, não, eu quero ser que nem São Francisco. Não, eu tenho que ser. Dormia no chão, mas ele era santo, né? Dormia no chão. Esse meu amigo dormiu uma noite no chão. Ele falou, Felipe, não quero mais ser que nem ele. Não é pra mim. Eu falei, homem de Deus, ele já é santo, rapaz. Você acha que você vai conseguir fazer o que ele fazia? Não vai fazer. Faz a tua característica, faz a tua missão, o dom que Deus te deu, a tua alegria de pregar, de servir. Não queira ser que nem ele. Você não vai conseguir, cara. Como diz, cada um com o seu chamado. Né? Cada um com o seu chamado, seu dom, né, que é derramado. Claro. Né? Por isso que hoje existem vários ministérios dentro da igreja. Né? Existe isso, por exemplo, eu sou do Ministério de Cura e Libertação. Eu não posso, eu não quero. Eu até queria ser do Ministério de Música, né? Mas vou lá cantar. Mas eu até falei numa das lives, cara, que eu com um violão na mão, o cara olha e fala, esse é bom. Tá certo que as cordas me atrapalham, mas também eu segurando, fica bonito. Tá igual eu, então. Agora, por exemplo, hoje estou na coordenação do Ministério Jovem. Né? É esse tempo que eu estou vivenciando agora com a juventude. Né? E vai ser um tempo que vou ter que deixar para outra pessoa. Vou ser lá pregador. Agora que estou iniciando no Ministério de Pregação. Né? Então é todo um caminho que vai ser feito. Né? Mas isso a gente sempre pede pelos dons. Não há problema nenhum se eu não sei, se eu não consigo me soltar. Vai chegar um momento que, quem sabe, sozinho, pelo menos perceber, eu vou estar fazendo aquilo que eu achava que não era possível. Porque no começo do grupo de oração, eu ficava olhando assim, que eu louco lá, né? Orando alto, erguendo as mãos, eu falei, Jesus amado, quem que é esses aí, né? Jamais vou fazer isso. Né? Deus eu não tenho esse sentimento de jamais, até eu faço, por exemplo, eu já fui inclusive em cultos de igrejas evangélicas, a convite de amigos, de compadres e tudo mais, e assim, até gosto, mas, por outro lado, é algo que não me cativa, você entende? Realmente, assim, de eu fazer de coração,
e tomar toda a iniciativa. Então, eu participo, gosto, acho legal, mas eu ainda prefiro um culto um pouco mais tranquilo. É por isso que... Mas talvez isso mude realmente. Eu acho que até já mudou um pouco. Por isso que hoje tem, por exemplo, os católicos tradicionais. Né? Os tradicionais, eles gostam da Santa Missa. Nada mais importante que a Santa Missa também, né? Um grupo de oração jamais Não substitui uma Santa Missa. com Não, certeza. nunca pode. Mas eles gostam de ficar lá na contemplação da Santa Missa. Né? Que é no silêncio. Eu gosto né? disso. E Faz contemplar muito bem. aquilo, né? Tem o Ministério de Intercessão, que fica o retiro inteiro, se for 5 dias de retiro, e fico na frente do Santíssimo, rezando na frente do Santíssimo. Em silêncio, às vezes um pouquinho mais, né, em oração para outras pessoas, mas cada um, como eu falo, cada um com o seu carisma, né? Cada um com a sua maneira, né, de colocar. E Santa Missa é missa, né? Tem a sua tradição ali, é aquele momento de você contemplar mesmo. Há uma questão muito clara. Se a pessoa que está começando a caminhar, né, seja em qual for o movimento, mas hoje nós estamos na renovação carismática, se ela chegar e dizer assim para mim, Felipe, o que eu faço? Participo só do grupo de oração ou participo da Santa Missa? Fala para ela, vai para a Santa Missa e não saia da Santa Missa. Nós temos Ou só seja, foco. nada substitui. Nada. Porque, na verdade, ali está talvez o maior sacramento, né, de todos, que é a Eucaristia. Então, Total. Ali realmente tem receber tudo. o corpo de Cristo, Deus vivo, é algo que eu fui conhecer já com muito tempo de vida, entender o real significado disso. Então é algo indescritível e que realmente não... Sabe por que tem escada na igreja, doutor? Pode ver, toda a igreja católica, agora, né, mas pode ser que não tenha tantos, mas toda a igreja católica, principalmente as antigas, tem escada. Nunca... Porque nós estamos subindo ao Calvário. Porque é lá na Santa Missa que acontece aquele sacrifício. Até uma subida ao Calvário. Então, tudo como eu falo, a igreja católica é tão rica que cada coisinha tem o seu significado. Né? E eu fui descobrir isso esse ano, inclusive. Não, né? são Que a gente coisas... vai conhecendo. Então, a gente vai subindo ao Calvário, porque lá vai acontecer o sacrifício. Sim. E são coisas maravilhosas que, se nós aprofundarmos e olharmos para dentro da igreja, cada movimento tem algo maravilhoso. O padre entra com a mão assim. Quer dizer, Jesus foi assim, amarrado. O padre vai lá se sacrificar na persona de Cristo, ele entra assim. Deu a procissão de entrada, ele faz o sinal da cruz, junta as mãos e vai até a frente. Então ele vai se entregar. Então é maravilhoso. A escada é maravilhosa, o padre, cada movimento, se nós pararmos para estudar cada movimento, Cada detalhe é tudo sublime, é tudo maravilhoso. E nós estamos realmente dentro. É um pedacinho do céu a missa. Ou seja, da igreja. então, se tiver um grupo de oração às 10 horas da noite e uma missa às 10 horas da noite, a orientação é vá para a missa. Vá para a missa. Em Vá primeiro pra missa. lugar. Para a missa, porque é o ápice. Vamos É dizer, ó, tudo. depois vai para o grupo de Depois, oração. se tem grupos, tem um restinho ainda do grupo de oração, vai ao grupo de oração. o ideal é ir nos dois, então, né? Olha, Quem ó, puder. nós tivemos uma formação agora com o nosso Frei lá, Frei Micael, e de ministro, né? Ele estava passando novamente o livro do ministro, estamos lá, e ele falou assim, que o ideal seria o ministro também participar de uma pastoral, de um movimento e de uma pastoral, sabe? Porque daí nós vamos aprendendo mais, nós vamos se colocando mais... Fica mais inserido, né? Ficar mais inserido, sabe? Cada um tem as suas atividades, o ministro tem muitas atividades, né? Mas se ele participa de um outro, como eles estavam colocando para nós, participar de um outro movimento, uma outra pastoral, para que você também possa ser um ministro lá dentro daquela pastoral, sabe? Um ministro lá dentro, para que você possa servir. Então, é maravilhoso, viu? E aproveitando essa tua fala, Felipe, você falou assim, quando o padre Micael dizia que para participar também de outros movimentos ou de outras pastorais, eu lembro que algum tempo atrás eu li um livro, A Cruz e o Punhal, inclusive um livro fantástico, escrito por um pastor evangélico, David Wilkerson, e que foi justamente no início da renovação também que ele escreveu esse livro, ou talvez um pouco antes, e que nesse livro ele fala muito sobre essa ação do Espírito Santo, mas que não fica somente no
dentro da igreja. E que, inclusive, esse pastor teve situações que, para quem lê o livro ou quem não leu, leia um livro fantástico, vai ter a oportunidade de conhecer essa história. Ele fala que, em muitos momentos, ele saía, e ele é um pastor. Só que eu vejo assim, Deep, que acho que vem de encontro com essa que a Ana estava dizendo, de descobrir quem sou eu, que as pessoas estão perdendo a identidade. Hoje são poucas as pessoas que têm claro e definido, dizer assim, eu sei quem eu sou. E aí eu achei interessante, logo no início da tua fala, Ana, que comentei isso num outro podcast, mas você também começou dessa forma, você começou dizendo, eu sou filha amada de Deus. Eu acho que quando a gente descobre que realmente quem nós somos não está relacionado ao que nós fazemos, a vida começa a ter um novo sentido. Porque quem sou eu não tem nada a ver com o que eu faço. Talvez o que eu faço vai ser apenas um reflexo de um momento, de uma experiência, seja ela positiva ou negativa. Mas a gente precisa descobrir esse quem eu sou. E eu achei interessante essa primeira fala tua. Eu acho que vem de encontro, porque muita gente perdeu a identidade e não sabe quem é. E foi aí, David, foi através do método CIS que eu cheguei achando, né, até a gente brinca, eu cheguei lá, a gente foi de curioso pra saber, não, vamos ver qual que é desse cara aí, né, que coloca 5.000 pessoas no ambiente, 4 dias, passa noite e dia e... Foi tipo uma imersão empresarial, de gestão, de espiritualidade. De inteligência emocional. Inteligência emocional. Isso, com neurociência, né. Neuroplasticidade. Tudo com embasamento científico mesmo, sabe? E princípios judaico-cristãos, né? Claro, baseado em toda a espiritualidade de Cristo mesmo. Exatamente. E aí eu cheguei lá achando que eu era o máximo, que eu era a melhor mãe. Imagina! Eu fico só em casa cuidando dos meus filhos, eu sou a melhor esposa, eu tô todo o tempo disponível pro meu esposo. E aí eu comecei, né, a busca da minha real identidade. E eu comecei a entender algumas coisas, eu comecei a buscar e eu vi que tudo estava relacionado ao fazer. E quando eu entendi que muitas pessoas gostariam de estar no meu lugar, aonde eu estava naquele momento, foi que eu comecei a dar valor da vida em que eu tinha, da oportunidade que o meu esposo tinha, né, de me deixar ficar em casa com os meus filhos. Às vezes, nem todo mundo pode isso. Todo mundo pode. Quer dizer, a grande maioria não consegue, porque acaba tendo que deixar o filho pequeno numa creche com um estranho, terceirizando a educação, porque a necessidade diz, você tem que trabalhar ou para ter algo. É o significado que é dado, né? Então a gente volta de novo nessa definição do significado. Por exemplo, lá em casa nós tivemos até momentos de discussão, de desencontro, porque eu acabei sendo responsabilizado por ficar em casa da minha esposa. Só que isso foi uma decisão minha também. Exato. E eu falava para ela, falei, não, eu quero que você fique com eles, eu quero que você cuide deles. Não foi uma imposição. Não foi uma imposição, né? E ela aceitou. Só que chegou um momento que eu fui culpado por isso. Agora eu tô aqui. Não estudei, não fiz mais nada, já tenho 30 e poucos anos de idade, e agora? Não, e agora nós estamos juntos. Vamos lá, né? As crianças estão crescendo e é perceptível que é uma criança que cresce nesse berço, entendeu? E com papéis definidos, é o que você falou. Eu nunca fui um pai ausente. Os momentos que eu tinha, embora mais raros, nos primeiros 5, 6 anos ali pós-faculdade, eu ficava com eles. Eu dava atenção a eles, eu dedicava meu tempo a eles. A gente passeava, a gente brincava, eu dava banho, ajudava a trocar. Então eu participei. E o pai não faz papel de mãe e a mãe não faz papel de pai. Quando cada um tem o seu papel definido. Cada um tem o seu papel. A sua importância, né? A sua relevância. Exatamente. Embora lógico, agora eu tô falando do ponto de vista daquilo que eu acredito. Pode ser que quem está na live vai discordar. Mas eu acho que é muito mais importante, não desmerecendo os homens, mas é muito mais importante o papel da mãe, a presença da mãe,
do que do pai. Embora, lógico, o pai tenha a sua importância, tem o seu papel, mas eu acho que até por essa questão que a mãe carregou 9 meses, está ali, esse afeto, no início da vida, na primeira infância, sem dúvida. Essencial. Sem dúvida. Mas Só que tem que ter a referência do pai, e o pai tem que ter aquela voz mais firme ainda, a autoridade. Quer dizer, a mãe representando na área do amor e o pai mais na área da razão. é o patriarca, né? É aquele que rasga o peito e vai para cima. É o provedor, é aquela pessoa que vai servir como referência masculina dentro de um lar. Né? Então, a gente, conversando sobre essas questões, tem muitas análises e estudos que vêm sendo feitos sobre a educação de filhos e traz justamente essa problematização. Por exemplo, filhos criados apenas pelas mães. Essas crianças, talvez elas fiquem um pouco mais feminilizadas. Você entende? O menino, por exemplo, Sim. né? O menino, porque a mãe é diferente o cuidado, né? Então, e é diferente o cuidado que um pai também tem que ter com um filho homem e com uma filha mulher. Ah, não, o filho tem que tratar todo mundo igual. Não, não é todo mundo igual. A menina é de um jeito, tua filha vai cair, você não vai falar para ela, levanta, vai, não foi nada. Você vai ajudar. Pro menino tu já vai falar, vamos rapaz, levanta. Bora. Você vai pegar na mãozinha dela, você vai limpar o joelhinho dela. Ô filha, não foi nada. Limpa a lágrima dela. O menino já não. Ah, filha, não foi nada. Vamos, levanta. Vai, seja forte. Vamos lá. Vamos pra cima. Mas desde Papai pequeno tá já aqui. é forjado de modo diferente. Você entende a diferença? E isso implica em identidade mesmo, em fortalecimento dessa identidade desse ser humano. Você falou da perda da identidade, não é a perda, é a ausência. A ausência. É a falta de criação, de construção de identidade. Tá? Não é a perda, a pessoa não vai criar uma identidade e depois ela vai perder. Até pode, mas não, é a falta de solidez, de construção de uma identidade, você saber exatamente quem você é. E a gente, quantas vezes vê isso no nosso dia a dia? Eu vejo as pessoas, às vezes, ligam lá na clínica para marcar consulta, elas falam, às vezes se identificam pelo sobrenome. Eu sou fulano de tal, dono de tal negócio. Entende? Então, assim, já joga o que tem, o que faz na frente do que de fato ela é. Porque isso para mim não faz diferença, você entende? Eu vou atender de acordo com a necessidade. Sim. É que Pode ser hoje a pobre sociedade, coitado que vai né? juntar dinheiro para pagar a consulta. Se ele realmente está precisando, eu vou atender, muitas vezes num dia, né? Arrumo um encaixe. Então, é sobre isso, você entende? Mas olha, Dipe, eu vejo que isso é interessante e a gente já vai voltar nessa questão da inteligência emocional. Só que eu vejo que hoje digo assim, que a sociedade ela vem sendo treinada e errado isso, mas olhar a pessoa por aquilo que ela tem. E digo por causa de uma experiência que eu vivi um tempo atrás. Eu trabalhei num veículo de comunicação, na imprensa, e um dia eu precisei falar com uma pessoa da área da saúde. Eu precisava conversar com essa pessoa. E eu fui até a unidade de saúde e cheguei lá e falei, olha, eu preciso falar com o João. Aí a pessoa que me recebeu falou assim, ó, o senhor aguarda aí que assim que ele puder ele lhe atende. E aí tá, sentei 10 minutos, 20 minutos, meia hora. Falei, viu, o João vai me atender? O senhor aguarda mais um pouco que ele já atende. Nisso chegou uma pessoa e falou assim, ô David, tudo bem? E falou, cara, como que tá o programa lá, isso e aquilo, você ainda tá na imprensa? A pessoa ouviu e falou, você é da imprensa? Eu falei, sou. Mas por que não me falou antes? Eu já tinha te passado. Eu falei, ah tá, mas então agora, porque eu sou da imprensa, você tem medo que eu abra os microfones e fale, olha, não fui bem atendido. Quer dizer, se é um qualquer, fica 2 horas lá aguardando. Agora que sabe que pode gerar uma ação ou uma reação, então vou te atender bem. Isso também não é falta de inteligência emocional? Com certeza. Nós vamos deixar a nossa entrevistada Senão a falar gente fala muito mais, né? hoje, David. Mas deixa eu só, ela já vai complementar. Eu tenho uma história dessa na família, inclusive com o mesmo nome, que é João, um tio meu. Algumas, tá? Uma delas é que ele foi no banco uma vez,
no Itaú. Não sei se podia falar o nome do banco, mas enfim, já foi. Isso já faz muito tempo. E ele, com roupa de trabalho, ele trabalhava com calça jeans, batida, com camiseta, e sentou ali para esperar atendimento com o gerente. E disse que tinha ali umas 2 pessoas, e ele sentou. Chamou uma, chamou a outra, chegou mais uma, chamou a outra, chegou mais 2, 3. Foi chamando, meia hora, 1 hora, 2 horas, 2 horas e meia, ele foi atendido. Daí disse que a hora que ele sentou na frente assim do gerente, tudo bem, quem é o senhor? João do quê? João. Aí colocou o nome dele, daí o gerente digitou o nome assim lá no computador. Seu João! Chegou a levantar assim, sabe? Eu acho que viu o saldo da conta. Deu um abraço. Não, vem cá, traz um cafezinho. Mudou o relacionamento. Mudou completamente. Você entende? Então, infelizmente, eu falo que é raro hoje isso, mas acontece muito, né? A gente... Mas eu acho que não é tão raro ainda não, Dip. Não, é raro, mas acontece muito. Ah! Agora, David, isso é a história, né? Se for pegar desde antes de Cristo, como que eram? Romanos, gregos, como que eram tratados as pessoas até antes da vinda Postura, tratamento pelo cargo. Até antes da vinda de Cristo. Quem começou a ensinar isso aí para nós foi Jesus. Vamos dizer assim, que de fato, né, aquela pessoa que não cometia pecado e que falou, gente... Somos todos iguais. Somos todos iguais, tá? É assim que tem que ser. Então, mas se perde, né? Se a gente não tem a proximidade com ele, a gente cai no desejo da carne, cai no dia a dia, nos problemas e se esquece disso e não dá importância, né? Para o mendigo que está caído na rua, para a pessoa que está passando fome, para a pessoa que está passando frio. Não, com certeza. E foi nessa busca, né, no início dessa jornada, que eu entendi que ao longo do tempo, as pessoas, os nossos pais, as pessoas que convivem com a gente, vão colando post-its. E são esses post-its que a gente vai adquirindo essa nova identidade. E não a identidade que Deus nos fez para ser, né? E aí começou um processo de volta à real identidade. Então, eu falo que foi um processo doloroso e a gente continua, né? Porque é para sempre. E aí eu comecei a entender muitas coisas, sabe? Tanto é que essa nova introdução, né? Primeiro, eu sou filha amada de Deus, porque eu entendi quem realmente eu sou. Quem realmente Deus me fez para ser. E aí eu comecei a valorizar esses momentos, eu comecei a valorizar as pessoas com quem eu convivo, mas no decorrer dessa jornada ainda existiam 2 áreas que eu não estava satisfeita, que era a área profissional e a área financeira, né? Porque ao longo dessa jornada a gente vai evoluindo na área espiritual, que foi a área que eu mais tive... Como disse, foi fundamental. Isso, foi a principal, assim, que eu mais evoluí e que eu falo, assim, que através da evolução dessa área refletiu, principalmente na área familiar, na vida, até na social, né? Com certeza. A gente fala aqui, Inclusive é isso que eu ia perguntar para você, se você percebeu mudanças na tua vida a partir do momento que você começou esse processo de... podemos dizer assim, um processo de redescoberta de quem eu sou. Exatamente, muita, tanto é que a gente sempre comenta, né, que nós estamos juntos, então o Dip pode me ajudar a complementar, que até as amizades não são as mesmas. Porque a gente tem um outro entendimento, a gente tem uma outra visão, a gente consegue olhar com outros olhos, com mais empatia, com mais sensibilidade, com mais... As pessoas às vezes pensam, meu Deus, eles mudaram muito, mas não é. A gente busca uma essência diferente. E as pessoas às vezes não compactuam com isso, sabe? Eu acho que isso às vezes até é um elogio, e eu já ouvi isso. Quem te viu, quem te vê. Nunca Se isso falou de Deus, agora tá falando. Você entende? Então é um enfrentamento, tá? É uma batalha constante, mas
É essa vida que a gente tem na Terra. Deus nos colocou aqui e não falou, vai ser fácil, fiquem tranquilos. Não, jamais. E é o combate ao mal, é o combate à mentira, né? Combate de fato as coisas do demônio mesmo, né? Então a gente sofre bastante com isso, inclusive dentro da própria família, tá? E é um posicionamento que a gente Dentro assume. da própria família a gente começa a ter divergências, pessoas se afastam, elas julgam, elas fazem um ambiente assim destrutivo e questionador com relação aos outros familiares. Então a gente tem que ter postura, firmeza e dando os passos de acordo com o chamado de Deus. Ele vai falar, agora Dip, pisa aqui, agora pisa aqui. A gente não faz nada, é só um corpo em movimento, mas quem de fato está fazendo tudo, quem está dando a ordem é Deus. A gente está só executando. E é para tudo isso, viu, David? Eu vou fazer uma cirurgia, é a mesma coisa. É Os direcionamento. pacientes, eles, claro, agradecem, né? Eu falo, agradeça primeiramente a Deus, eu sou um intercessor. Adoro o que eu faço, treinei muito para isso, me julgo competente para isso, me atualizo, mas é Deus agindo, Como diz, é ir além do humano. Muito além da razão, Muito além. do racional. E Ana, me diz uma coisa, a tua família, porque quando você começou, você falou assim, eu me senti que não estava completo, eu preciso buscar algo a mais. A tua família, agora que eu digo, teu esposo, o Marcelo, os teus filhos, tem acompanhado você nesse processo de mudança e de que forma que isso impactou o teu relacionamento? Porque então, quer dizer, veio uma nova mudança, agora você estava direto para os filhos e agora muda novamente tudo isso. Como que isso impactou e se eles estão contigo nesse processo? Então, David, na medida em que a gente vai evoluindo, né, no processo, a gente vai transformando atitudes, posicionamentos, e eu falo assim que foi mais uma decisão. Porque quando eu saí do primeiro método CIS, eu saí decidida que eu seria a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor amiga. Mas você comentou que você chegou lá achando que você era. Então imagina a situação. E aí agora se diz que você saiu pensando em ser. Eu saí decidida a ser. Mas então tu não era. Não era! Eu cheguei lá e eu entendi que não era o que eu fazia. Era a presença, era o tempo de qualidade. Para ver que às vezes a gente tem uma concepção e é totalmente distorcida. Totalmente distorcida. Eu cheguei lá no primeiro dia, a gente entendeu sobre autorresponsabilidade, que é um assunto muito amplo, né? E eu falei, nossa, eu sou responsável pelos meus resultados? Então os resultados que eu tenho até hoje, sou eu que sou responsável. É que, viu, eu vejo assim que é mais fácil a gente... não deu certo. A culpa é do outro. Eu não. Eu fiz a minha parte. Isso é a regra. Exato. E aí, foi através da minha transformação, através da minha decisão. Eu falo que o que marcou muito quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi pedir perdão para os meus filhos. Eles podem não ter entendido, mas a decisão que eu tomei de chegar e pedir perdão para os meus filhos por atitudes fez eu realmente entender, né, a verdadeira essência, entender, né, não, realmente foi isso que eu fiz, eu errei, eu pedi perdão, eu encerrei esse ciclo. Então, a partir daí, eu comecei a adquirir novos hábitos, né, novas rotinas, até mesmo uma coisa simples que eu falo, o tempo de qualidade com os meus filhos. Não adianta você estar de corpo presente com os seus filhos e no celular, trabalhando. Você precisa estar presente. Às vezes as crianças, elas precisam de atenção, de cuidado, de carinho. Não é só a presença. E a gente acaba fazendo muito isso, Muito. né? E eu tomei consciência lá no Método CIS. Falei, mas eu achava que eu era uma ótima mãe só por estar presente?
E nos momentos que eles mais precisavam, que eles estavam ali no pé, implorando. Sabe quando a criança tá desesperada? Implorando por atenção. Eu falei assim, uau. Então foram por esses e outros motivos que eu tomei essa decisão de pedir perdão pra eles. E eu entendi que foi, assim, uma fase incrível e que teve um significado muito importante na minha vida. Mas olhando isso, a gente percebe que também não foi algo que, eu tô hoje aqui vivendo isso, fui lá, vivi um momento especial, tive um encontro, voltei e mudou tudo. Não, foi uma construção, dia a dia. Eu falo assim que nós temos desafios diários, até porque, né, eu tenho quase uma adolescente e né, uma criança de 3 anos, então nós temos desafios diários, e eu falo que nós estarmos na jornada, né, buscando a inteligência emocional, é incrível porque a gente consegue resolver essas situações, mas resolver de uma forma que não seja dolorosa para eles também. E em consequência disso... Vai doer em outros, né? Exatamente. Às vezes dói no avô, na avó, no pai da amiguinha, né? As pessoas às vezes sentem porque você toma uma conduta que às vezes não dá aquele sentimento de que você está ajudando a criança, de que você está educando a criança. Mas está, né? Porque isso vai ao longo tempo vai perceber, construindo essa identidade na criança. Mas são pontos de vista diferentes, né, de pais. Por exemplo, nós estamos na nossa bolha, né, de autoconhecimento, e as pessoas muitas vezes não entendem, nos julgam. Mas hoje eu tenho consciência e eu sei, né, o que essa decisão, que esse posicionamento que eu estou tendo, né, com o meu filho, vai ser para forjar a identidade dele, o caráter dele. Então, hoje, vou ser bem sincera, eu não tô nem aí porque falam, porque deixam de falar, porque eu sei que eu estou cumprindo o meu papel, né? E em consequência, vem o meu papel também como esposa, que eu assumi um outro posicionamento. Eu sempre fui submissa ao meu esposo, mas hoje eu tenho um posicionamento como mulher, porque o meu esposo é 17 anos mais velho, então eu sempre fui, abrindo um pouco, né, a minha vida particular, eu sempre me achava inferiorizada a ele, por ele ser mais velho, por ele ter mais experiência de vida. Então, conhecer mais pessoas. Exatamente. O Marcelo, ele é muito conhecido, né? Ele tem uma inteligência, ele é incrível. Eu admiro ele muito. Mas com isso eu me senti inferiorizada. Mas aí eu descobri, Mas né? eu já posso ter uma redução e eu posso não ter sintoma nenhum. Por quê? Porque a gente vai se adaptando. Então, antes eu subia a escada correndo, e sem querer o meu corpo, né? Então agora eu já não corro mais na escada, porque eu já tentei correr uma vez e não consegui muito. Então eu caminho. Mas eu não me dei conta que eu tô com falta de ar. Então, assim, é difícil a gente perceber isso sem ter uma alteração bem significativa. Por isso que eu falo assim, ó, quer ter certeza que você tá fumando e não tem nada no seu pulmão? Faça uma avaliação. Uma função pulmonar, que é um teste que a gente fala que é espirometria. O que tem acontecido? Um monte de mãe traz os filhos para mim. Doutor, eu quero que você prove para ele, ou eu quero ver como é que tá o pulmão dele, porque eu descobri que ele tá fumando vapor, né? Cigarro eletrônico. Mas tá normal. E aí, não, faz e vem alterado. E aí o próprio paciente faz assim, tipo, nem ele imaginava que com 20 anos ele já teria uma alteração da função pulmonar. Então aí você prova para ele que faz mal. Nesses a gente consegue fazer com que pare de fumar. Mas todos esses outros que não chegam atrás de nós, que a mãe não pega e traz lá, sabe? Porque, e assim... Mas a hora que vai perceber, já tá... E fora que, assim, ó, a gente estava falando, né? Eles ficam ansiosos, porque eles não conseguem ficar 1 hora sem uma tragada, assim, né? Então é aquela paciente que sai, que não vai viajar, que não faz uma viagem mais longa de avião, porque ele sabe que ele não vai conseguir fumar lá, entendeu? Então, quantas outras coisas traz junto com isso, né? Então a gente tem que cuidar. Então, sim,
podemos fazer através dos sintomas, mas lembrando que eu posso não ter sintoma nenhum e meu pulmão está com alguma alteração. Então aquela história de, eu vou puxar o ar, vou segurar por 30 segundos, aguentei, tô bom do pulmão, isso não é base. Não. Eu tenho um paciente meu, vou te dizer, ele tem uma doença gravíssima pulmonar, e ele falou para mim hoje assim, ele faz natação, e ele até falou assim, doutora, eu consigo chegar, e ele tem um pulmão bem grave, bem destruído, ele falou assim, eu consigo segurar meu ar por 35 segundos lá durante a natação, coisa que muito jovem não faz. E eu fiquei olhando para ele tadinho e falei assim, pobrezinho, ele se ilude que o pulmão dele isso vai estar bom. Porque... E não é. Então, realmente, a gente tem que ter... Primeira coisa, prestar atenção aos sintomas, né? Então, como está? Eu estou conseguindo caminhar, eu estou conseguindo correr, eu estou conseguindo subir a escada, eu fico ofegante ou não fico? E outra coisa bem simples, né? Para saber se é vício ou não. Fica um dia sem fumar. Por conta própria. Você consegue? Então fica. Para eles se darem conta de como aquilo é agressivo. E como é viciante. E a facilidade, né? A facilidade, ela acabou transformando isso num desrespeito tão grande. As pessoas com essa onda do cigarro eletrônico, dos vapor, o pendrivezinho, elas andam no banheiro, em casa, no carro, a pessoa está conversando no telefone, ela está fumando, e na mesa, falo que é um lugar mais sagrado em casa do que a mesa de refeição. Tá ali fumando. A pessoa está sentada na mesa e tá tragando. Então, eu vejo, né, a importância que Jesus dava para uma ceia, né, a reunião, essas confraternizações que ele fazia com os discípulos e tudo mais, e a gente trazendo um ato tão desrespeitoso, né, e desonrando, na verdade. Não, e você falando isso, Dick, é uma coisa bem importante, né? A gente está vivendo um mundo de doenças alimentares, de distúrbios alimentares, principalmente em crianças. E aí você sai, a gente tem que prestar atenção nisso, a gente tem que falar sobre isso. Aí você vê lá nos lugares, os pais conversando e todas as crianças comendo no celular. Não pode, no horário de comer, não pode ter uma tela, um celular, não pode deixar. Você tem que prestar atenção no que você está comendo, você tem que ensinar a conversar, prestar atenção. Então, olha do que a gente está se transformando, né? A família está se transformando em quê? Em fotos nada. Bonitas no Instagram, só isso. Mas na realidade nada, porque não pode, é o horário como você falou, é um horário que... Eu lembro meu pai, eu lembro meus avós, se a gente risse na mesa, não, respeito, sabe? Não queria que a gente gritasse, não queria que falasse alto, foi assim. Ligar a televisão, porque nada. era aquele momento sagrado da refeição, de nós estarmos todos ali conversando. Inclusive desrespeitoso deixar de comer algum alimento que estivesse na mesa. Exatamente, e a gente aprendia isso, estamos aqui todos saudáveis, né? Ninguém teve um trauma por isso, pelo contrário. A gente valoriza isso. Então, eu acho que é isso que a gente tem que voltar a ter também, esse bom senso. Eu falo, não é nem inteligência, é só bom senso. E me diz uma coisa, doutora. Hoje, não sei, no Sudoeste ou a nível de Brasil, já se sabe de casos gravíssimos pulmonares por conta do uso do cigarro eletrônico? Nós já tivemos aqui, a gente já tem casos, sim, nós tivemos... de jovens na faixa de 20, na faixa de 30 anos. Eu tive uma paciente na faixa de 20 anos, extremamente grave. Era um paciente, um homem, ele era asmático, usava vapor e ele teve uma crise, foi entubado, foi para UTI, ficou... Entendeu? Então, super grave. Hoje em dia... Caso de mortes já também? Teve, na região teve. Aqui a gente teve e a gente teve aqui na região também. Depois foi descoberto, né? Porque fica aquela história, ninguém sabe o que fazer, é tão grave, até que de repente alguém traz informação. Ele usava muito cigarro eletrônico, ela fumava muito, entendeu? E aí você vai, então tá compatível porque assim... Com a evolução. Com a evolução do quadro e com as lesões pulmonares que a gente vê, porque você fala... Você sempre vai achar que é um vírus ou uma bactéria que causou aquilo.
E não é, né? Nem sempre. Outra coisa que a gente tem que saber, o que mais tem dentro desses vapors? Que substâncias tóxicas Eu vi que tem? inclusive agora tem os vapor com fumaças luminosas. Além, já tinha lá o vapor que saía amarelo, vermelho, a fumaça, mas daí agora é quase que uma fumaça neon. Então no escuro ela brilha. Então uma moda Olha que nas loucura. danceterias e tudo é os jovens fumar, porque daí começa aquele jogo de cores, mas por conta do Olha vapor. onde vai isso, é? Eu não sabia também. Aonde vai Eu isso? vi, eu estava pesquisando sobre o vapor e vi dessa... Então, aí eles ficam falando para mim, às vezes, esses adolescentes, né, que eles querem peitar a gente, né? Não tem nicotina, não tem. Tem nicotina, tem nicotina. Eles estão colocando cannabis, tem alguns vapors que tem cannabis, então tudo para viciar. Eu falo assim, a indústria do tabaco não quer que você vicie, eles são bonzinhos, eles estão te dando uma... Gente, é bom, né? Não dá para pensar assim. A gente tem que saber que tem a parte boa do mundo e tem a parte que não é tão boa, né? Então, eu lembro que eu ouvi muito e já falei muito sobre isso, desde a questão quando se fala das drogas. As drogas são boas, a sensação que ela causa é boa, senão ninguém usava. exatamente. O problema é que não se fala nas consequências que ela vai causar. Isso ninguém fala, e aí a hora que chega as consequências, muitas vezes é irreversível. Sem dúvida. E assim, ó, e o que as famílias têm que saber é que elas vão estar envolvidas nisso, né? A mãe e o pai. É sobre eles que vai recair esse problema. Então, se você tem como abordar, eu falo, é muito mais fácil você abordar, né? Tirar isso, conversar com seu filho com 10, 11 anos do que com 18, 20. Com certeza. Então, a gente tem a idade certa para tentar ver. E os pais têm que ficar mais atentos, bem mais atentos. Eu vejo que tem pai que chega no meu consultório com o filho, com doença pulmonar, ele não sabe nada da vida do filho. Não sabe. Eu pergunto assim, eu gosto de perguntar para o pai. 10 anos tem um filho, eu falo assim, ele dorme bem à noite? Não sei, você dorme bem à noite? Eu pergunto assim, o que ele gosta de comer na hora do almoço? Não sei, o que você come na hora do almoço? Sabe, então os Não tem pais proximidade. não tem mais proximidade, não cuidam mais dos seus filhos. Do Eles básico, estão né? perdendo Do básico, isso, né? o Não sabe quem são os básico. amigos, não sabe Não sabe quais são os os amigos. lugares que os filhos frequentam. Exatamente. Então, acho que a gente tem que voltar a isso, porque isso faz parte, isso eu falo, isso é médico, é isso que eu converso com os pacientes, é tudo, envolve tudo isso, né? Eu morei um tempo e trabalhei junto com o Padre Léo, e ele trabalhava, ele fundou uma casa de acolhimento e acolhia dependentes químicos. E uma das coisas que ele sempre trabalhou para as famílias é dizendo que o pai e a mãe precisa voltar a abraçar o filho, mas não só pelo abraço em si, porque a gente já falou sobre isso, que o abraço ele tem poder de Sim. cura, mas quando você abraça, você sente o cheiro. Então, o pai abraça o filho que chega, vai sentir se o filho está com cheiro de álcool, se está com cheiro de... vai dizer, mas eu não sei qual que é o cheiro de droga, eu não sei qual que é o cheiro do vapor, mas vai perceber, vê que está com Vai cheiro perceber uma diferente, diferença, e aí exatamente. consegue com mais facilidade agir. Então, essa proximidade, né? Até porque se você sabe qual é o cheiro normal do teu filho, quando tiver algo diferente, Você vai perceber. você vai perceber. Exatamente né? isso, é verdade. E uma coisa que eu vejo assim, que principalmente agora, essa questão do cigarro eletrônico, porque até pouco tempo atrás a gente falava-se muito sobre o narguilé. Mas no narguilé, lógico, tem todo o mal do uso dele, mas era aquela parafernália enorme, Dá um monte muito de trabalho, mangueira, muito trabalho. Muito trabalho. Quer dizer, vamos simplificar, coloca dentro do bolso, como diz, quantas carteiras de cigarro, doutora? Então, 50 carteiras, 50 não é 50 cigarros, são 50 vezes 20. 50 vezes 20. São 1000 Mil cigarros. Quer dizer, você coloca 1000 cigarros dentro do bolso Fora o que não sabe, né, doutora e Cláudia? sai fumando aí na noite Isso em 1000 termos cigarros. de nicotina, a gente tá Nicotina. falando. A nicotina que a gente consegue dosar nesse Fora os outras Fora os substâncias. outros, exatamente. Então, aqui, ó, no cigarro, a própria saúde ou a própria Organização Mundial de Saúde colocou lá, são 4.721 substâncias tóxicas, dentre elas a nicotina. Agora, quantas 1000 substâncias tóxicas tem no cigarro eletrônico? E não é só por ela, de repente o manuseio, a forma que é feito e tanta coisa que não se sabe. Claro, até porque como é proibido... Não é, eu ia falar, não é legalizado, não tem então tá fábrica valendo. no Brasil. Quando Da não onde se estão sabe. vindo essas substâncias? Que substâncias são essas que estão sendo usadas? A gente não tem acesso a isso.
E aí? E como aumentou o número, esses dias eu estava vendo no noticiário o quanto aumentou o número de apreensão de cigarro eletrônico vindo do Paraguai para o Brasil, a Polícia Federal, Rodoviária Federal, pegando cargas e cargas e cargas. Exatamente. E mesmo, e daí sabe o que eu fico pensando? Aonde compram, né? Aonde compram com tanta facilidade? Tudo clandestino, né? E adolescentes comprando. Então estão vendendo, alguém está vendendo para adolescente, criança. Aqui em Beltrão, eu falo assim, é fácil de encontrar. Em alguns comércios, entra, tá ali embaixo do balcão, aquele monte de cigarro eletrônico. E como não se tem uma fiscalização, então é fácil. Eu chego lá, compro 2, 3, 4. Ah, é proibido, ok? Mas enquanto não se tem uma severidade ou uma... Porque lei tem, é só fazer Só ela não se cumprir. aplica. Exatamente. Eu vou fazer aqui uma constatação de algo. Tá bem, então eu vou embora. Mas tinha o Pedro, agora eu não me lembro o sobrenome dele, que morava aí na Vila Nova, que eu almoçava e jantava na casa dele, seguido eu era solteiro, e o pessoal da Vila Nova devia ter uns 20 moradores aí só. Nossa, se for olhar hoje o tamanho que é o bairro... Me levavam, chegava 4, 5 horas da tarde, e a enfermeira que me atendia disse, tem um aí que quer falar com o senhor. Eu ia lá, o que houve? Não, eu vim aqui dizer que lá em casa hoje é janta. Tinha muito Teve meses, eu acho, de que não comer 4 vezes em casa, que eu tinha cozinheira também. Né? E aí eu fui fazendo e virando, e disse para o Scalco, nós temos que fazer um hospital novo, senão eu vou embora. Nós não vamos. Tá bom. Aí o Pedro Marcon morava aí na Vila Nova, tinha 7 lotes aqui, né? Na frente aí no hospital. E eu fui lá e comprei os 7 lotes dele. E tinha o irmão do Denis, e o Denis tinha uma empresa de construção aqui. E aí eu fui ao Rio Grande do Sul, eu tinha um amigo lá, companheiro de farra do tempo de solteiro, que era engenheiro. E ele pegou e me fez a planta do hospital. Veio aqui, mediu e me mandou a planta. E aí eu, falando com esse cálculo, digo, nós temos que fazer um hospital. Essa planta, quando o senhor fala planta do hospital, seria o hospital atual, Policlínica. A Policlínica. Aí o Scalco disse, não vamos fazer. Tá bom. O Scalco foi para Curitiba, voltou dali uma semana, eu peguei e mostrei. Aqui está a planta do meu hospital. E eu já comprei os lotes. Nós não vamos entrar. Tá bem. Vou fazer hospital. E aí arrumamos, o Denis, que era engenheiro aí, fez uma firma Empretec para fazer o nosso hospital. Aí o Scalco voltou uns 10 dias depois, eu e o Dr. Walter entramos. Entraram aí e virou o hospital do Dr. Walter. Ele nem fez nada. Quanta coisa aconteceu, né? Não Quanta fez coisa nada. você vê. A questão da empresa, o projeto, a engenharia. Então isso aí já começou a movimentar bastante a região. Uma coisa que me chama bastante atenção, doutor Mário, nesse relato que o senhor fez, primeiro, a evidência que o senhor já tinha desde novo, né? Então, apesar de, claro, na época existiam menos faculdades de medicina, mas assim, quantos quilômetros que dá a cidade de Barra do Rio Azul? Do Rio Azul daqui de Beltrão? 29 quilômetros de Erechim. Então vai dar o quê? Então vai dar bastante, vai dar uns... 600? Até que Beltrão dá uns 400. 400? Dá 300 e poucos. O senhor foi notado lá na época, né? Quer dizer, que o senhor já
desenvolvia um trabalho, com certeza, Não, além de... acontece que Aratiba era a sede do município de Barra do Rio Azul. Entendi. E na Aratiba morava e trabalhava o doutor Conrado Pequá, Sim, sim. irmão do doutor Walter Alberto Pequá. Mas isso porque o senhor desenvolvia um bom trabalho, certo? Não, aí, quando eu trabalhava lá, trabalhei 3 anos em Barra do Rio Azul, de 59, de dezembro de 59 a janeiro de 63. Não, chegou bem 3. Aí o Conrado viajava, eu ia lá atender os doentes dele. Uhum. E aí um dia o velho sentou no meu consultório e disse, eu vim aqui para ele levar para o Paraná. E o que levou o senhor a escolher essa profissão de ser médico? Teve algo especial que o senhor falou, vou ser médico? Teve algum motivo especial? Eu ia ser engenheiro, querido. Eu até hoje adoro construir. Por isso que o senhor já veio com a planta do hospital, já tem uma explicação, né? Eu adoro construir, adoro as coisas, ver as construções. E um dia eu tinha um irmão mais velho, que já faleceu. Eu tinha 2 irmãos, homem e 4 mulheres, irmãs. O outro irmão disse que ia ser o dentista e foi dentista, morreu já. E o mais velho ia ser médico. E ele estava já pronto para entrar na medicina, porque estava no primeiro, segundo ano de medicina. E ia casar. E a mulher dele pegou tuberculose e morreu, e ele morreu. A mulher não, a noiva. E aí um dia eu cheguei em Passo Fundo tal, e a mãe estava, como sempre, muito chorosa, porque adorava os filhos. E ela me disse, meu Deus, o Alcino me faz uma falta. E eu disse para ela, pois é, mãe, mas infelizmente ele faleceu, né? Eu queria ter um filho médico. Eu não era médico. Isso tocou o senhor. Eu não era médico. Ali morreu o médico e nasceu. O engenheiro nasceu médico. Fui para Porto Alegre, fiz o vestibular. Me perguntaram de que era o vestibular, digo, de engenharia. Fiz, levei ferro. Mas não era engenharia, era medicina. Aí eu estudei 1 ano e entrei na medicina e entrei em Porto Alegre. Aí quando eu me formei, aí vim trabalhar em Barra do Rio Azul. O doutor Mário, como que era a formação do médico na época do senhor? Era muito diferente de O que vocês hoje? faziam? Vocês começavam já a fazer procedimentos desde Até mais novo? Até o 3º ano a gente estudava. Agora não, agora o cara entra na medicina e já começa a trabalhar. Já vai para o hospital, já vai fazer. E acho que isso aí dá uma formação errada para cada tipo de. Certo. E eu estudei 3 anos estudando e aí Pegando toda a comecei. teoria. E aí comecei a trabalhar na Beneficência Portuguesa em Porto Alegre com um primo meu que era médico. Mas esse trabalho era já relacionado à universidade ou não? Isso Não. o senhor fazia por fora? Não, isso eu fiz por conta. Certo. O senhor acha que isso trouxe um Isso diferencial me na ajudou, formação? me ajudou barbaridade. Porque eu cheguei aqui, eu operava tudo. Abri cabeça, fiz o. Pois é, uma coisa que é interessante, se a gente pegar o pessoal, os médicos que já são com mais idade, antigamente o médico ele fazia como clínico geral, se precisava operar o pé ele operava, se precisava operar a cabeça operava, se precisava fazer parto, fazia parto. Não precisava, não, tinha que fazer. Tinha que fazer. Uhum. Quando diz, era bem Senta na diferente de cadeira. hoje, né? E aí eu vim para cá,
para o Hospitalzinho de Madeira e trabalhei um tempo aí. Esse dia eu acordei de manhã e fiquei lembrando, me lembrei da Piona. A Piona era uma que cozinhava aí no Hospital de Madeira. E eu estava lá no consultório arrumando as fichas e fazendo as coisas, e ela chegava lá, tá pronto o almoço? Cozinhava que era um... E tinha também uma enfermeira não, uma cuidadora dos doentes internados, que revisava os doentes. As enfermeiras eram outras, né, que era bem-vinda. Trabalharam comigo aí. A Piona nós mudamos para o hospital lá, ela foi embora e faleceu. E eu não fiquei nem sabendo onde é que ela foi enterrada. E a bem-vinda faleceu, eu sei até o lugar do túmulo dela ali no Rio Turno. Que vai criando vínculo, né, com as pessoas estando ali dentro. E aí, uns tempos depois que eu estava trabalhando ainda aqui no Hospital Velho, uma enfermeira que tinha trabalhado comigo em Barra do Rio Azul veio para cá, a Vitória. Trabalhou 50 anos comigo aí. 50 anos. Faz eu acho que foi ontem ou anteontem que eu falei com ela de novo. É mesmo? De vez em quando ela me telefona, eu telefono para ela quando demora muito tempo. Aí fiquei aí e fomos fazendo as coisas. Não é? Tem alguma história assim, doutor Mário, que marcou assim a vida como médico do senhor, que o senhor lembre, que o senhor pode compartilhar? De modo geral, eu sempre me liguei muito aos meus doentes. Todos eles de uma maneira. E não tive assim um doente que foi diferente dos outros. No tempo que eu cheguei aqui, a gente trabalhava dia e noite e operava baleado no mínimo 4, 5 por semana. Nunca perdi um, graças a Deus. Então era bem mais movimentado que hoje em dia. 12 anos, né? Porque a minha mãe e meu pai sempre falavam para mim assim, você tem que ter uma profissão. Vai estudar, mas tem que ter uma profissão. E aí eu comecei a trabalhar na área de comunicação visual como pintor letrista, que é o meu berço, né? A pintura. E aí, depois disso, passei por outros trabalhos, mas sempre voltei para a área de pintura, de comunicação visual. E aí você começa a querer conhecer o mundo e as pessoas. E por eu ter parentes eu ter meu padrinho de nascimento em Toledo, aos 12, 13 anos eu fui para lá. Passar o carnaval lá, era uma criança, né? Tinha começado a trabalhar, já tinha um dinheirinho e tal. E lá eu tive a infelicidade, ou depois de tudo que eu vivi, a felicidade, não sei o que dizer, né? Mas de encontrar pela primeira vez um cigarro, um lança-perfume, né? E um copo de cerveja. E como que foi essa experiência? Eu com 12 para 13 anos, mas como que foi? Alguém chegou e falou, olha, Valdemar, tá aqui, não, use, era assim, era carnaval, né? Era carnaval e aí para você se enturmar, eu vinha de fora, não conhecia ninguém. Criança ainda, né? Pulando carnaval à noite, vamos no nosso grupo lá, os mais velhos e tal, dali a pouco, na bolinha, pá, o que é isso? Não, cheira aqui. E aí foi, irmão, aí abriu um leque, né? Após isso, retornando, o meu padrinho, olha só o cuidado que ele teve, né? Ele viu, ele presenciou isso tudo, né? E ele se sentiu na obrigação de falar com o meu falecido pai na época. Então houve ali um corte, meu falecido pai, um homem íntegro, né? Não admitia um filho assim, né? Aí eu era cabeludinho, era aquele cara descolado e tal, né? Já com 12 anos, né? Bicicletinho e tal, né? E aí
Senta aí, cortou meu cabelo, me deu um copo de leite e chorou bastante. Isso Mas teu pai. Com 12, é isso, para 12 para 13 anos. Mas aí vem aquela coisa, né? Dentro da nossa casa, no seio familiar, não existia uma estrutura sólida de religiosidade. E aí, não tendo essa estrutura sólida de religiosidade, essa união, eis que os amigos da escola, aí eu já tinha bebido, aí eu já tinha fumado um cigarrinho, aí eu já passava a comprar, porque eu tinha meu dinheiro, né? Andava descolado na escola, com o cigarrinho na mão, aquela coisa toda para aparecer, né? Aí não demorou muito, meia dúzia, uma dúzia de colegas, de amigos ali, né? Amigos na escola mesmo. Vamos jogar uma bola sábado à tarde e tal, vamos, tal. Daí já aparece com uma maconha. Aí você já fumava uma maconha com ele, jogava a bola a tarde inteira, e dava risada e aquela coisa toda. E vinha para casa e 14, 15 anos eu conhecia a cocaína dele, né? Gente, olha para ver como que o ciclo, ou o ciclo não, o círculo que a gente vive, ele influencia na vida da pessoa, esse meio. O meio. Se você tiver amigos que não bebem, você não bebe. Se você tiver amigos que não fumam, você não fuma. Se você tiver amigos que é amigo de Jesus, você vai ser amigo de Jesus. Veja como que é interessante a gente escolher fuma, bem as pessoas. Ou se você fuma, depois você reavalia suas escolhas. Isso, porque daí o meio onde você está... Você vai querer te sentir pertencente e igual a eles. Daí você tem que sair. Por exemplo, eu fumei 3 carteiras e meia de cigarro, fazem 12 anos que eu parei de fumar. Mas eu fumava 3 carteiras e meia de cigarro. Eu acordava de mais cedo, não fumava dentro da minha casa. Tomava um gole de leite com Nescau, saía para fora. A empresa que eu tinha da minha casa dava 8, 10 passos até o meu escritório. Eu fumava 3, 4 cigarros até chegar no escritório. Né? E é prejudicial. Nossa, é muito. Até semana passada nós estávamos aqui com a doutora, né? A doutora Márcia. Cláudia, isso, doutora Cláudia. E a gente falava justamente sobre isso, Valdemar. A questão, e olha que hoje o Quantia mudou isso também. O cigarro, por exemplo, ele tem 4.721 substâncias tóxicas. E hoje não há dúvida que os meninos que você acolhe, depois nós vamos falar mais sobre isso, já usaram outros tipos de droga, que hoje uma delas é o vape, que a gente falou que daqueles pendrivezinhos equivale a 50 carteiras de cigarro. E às vezes uma na noite. Gente, olha o absurdo que e aí depois, quando a gente retomar isso, eu vou falar para você que está em casa, para você que nos assiste, quais são, na escala, quais são as drogas que é mais difíceis. E aí nós vamos fazer né? Você vai falar a sua opinião, ele vai falar dele, né? E aí eu vou falar para vocês o que realmente é para quem vive, quais são as piores drogas a se deixarem. Vai surpreender muita gente. Pode ter certeza. Nós conversamos também aqui com uma pessoa cristã, evangelizadora aqui na nossa região, em Brasil afora, e a gente falava sobre a maldição hereditária, né? Eu vi que você tocou nesse assunto e a gente trouxe à tona essa discussão, que é algo que é muito desconhecido pelas pessoas, né? A gente acaba não tendo muito essa noção de que realmente nós acabamos muitas vezes repetindo algo que aconteceu com os nossos antecessores sem perceber, sem ter conhecido a pessoa. Aí se você pegar, por exemplo, assim, ó, eu fui na raiz do meu problema depois que eu tive a minha conversão, eu fui buscar. Eu tenho uma família do lado do meu pai, que meu avô se matou. Perdeu tudo que tinha em jogos e prostituição. Aí eu fui pro lado da minha mãe, para a família da minha mãe. O meu avô e a minha avó morreram separados, morando na mesma casa, mas separados. Mas o meu avô era alcoólatra. A minha falecida avó tinha doença até por dentro dos olhos, eu acho. Não é verdade? Então, assim, o que sobrava para mim?
hereditariamente falando. O laço genético já traz Já vinha, né? Já vinha. Porque eu me lembro das histórias que eu escutava da minha mãe contando e das amigas contando sobre o antigo Barro Preto que tinha, carnavais que tinha. Cara, eles eram tudo. Como é que os filhos não vão ser? Aí eu pego. Aí, o pai bebe, o filho bebe, depois o neto vai beber, o bisneto. Eu vou fazer um salto, mas vou voltar. Não, é tudo. Aí eu pego meu filho, que hoje 22 anos. A genética estava nele. Não é verdade? Mas esse é um que eu falo depois. Então, assim, se você pegar. Então, eu fui buscar, eu fiz a quebra das correntes hereditárias e parei aqui nas minhas costas as 1000 gerações. Para que esse importante, né? Vai garantir pelo menos uns 100 anos aí. Daqui para frente é mais 1000. É a promessa de Deus. Não sou eu que estou falando, é Deus que falou. Quando você segura 1000 gerações nas suas costas, daqui para frente você será abençoado mais 1000. Eu estou considerando aí em torno de 4 gerações, né? Mas é isso aí, eu acho que tudo entra essa relativa. Porque quando você faz uma quebra quando você faz uma quebra, você não pega a segunda, a terceira cycle, você tem que vir da 10ª para baixo. Você tem que ir lá atrás, na 10ª geração, e vir cortando todos os julgos hereditários que vinham com ele. Porque teve coisas que eu vivi nos meus 40 anos de vida que não era meu. Com certeza. Apenas uma consequência daquilo que vinha, eu nem sabia. E a gente não sabe dessas coisas. A gente não tem nem noção do que essa parte espiritual ela é muito forte e ela é muito profunda. Eu atendi um caso e me chamou a atenção e que era uma maldição hereditária de pessoas morrerem afogadas. Eu atendi uma mãe e ela contava que na família dela, da parte, então pegando na parte da mãe dela, teve um irmão da mãe que morreu afogado. Mas depois teve para cima, tipo da parte do avô, teve 2 pessoas que morreram afogadas. E assim que ela foi puxando, ela lembrava, e tinha ainda alguns parentes vivos, era 4, 5 gerações e em toda geração tinha 1 ou 2 que morriam afogados. E o medo dela era justamente isso. Olha só o que você está falando, eu não trouxe não tive essa percepção. Essa semana eu atendi uma paciente e ela perdeu o esposo e o filho eletrocutados. Nossa. Então talvez tenha algo. Tem algo que lá atrás. Sempre tem. Não é talvez. Sempre tem que buscar. Tem que buscar. E só que busca com atendimento e oração. Eu imaginei como uma fatalidade, mas de fato existe essa visão, né, sobre acidentes violentos. Eu conheço famílias que, dentro da família, já teve várias pessoas que sofreram acidentes violentos. Briga, né? Pessoas que se nutrem de discussões, se encontram. Vínculos que vêm de suicídio. Então, olha o peso disso. E aquilo que você falou, Valdemar, eu posso deixar passar por mim ou eu posso quebrar isso em mim e a partir de mim para a geração futura ser diferente. É escolha. Aquilo que eu comecei dizendo no início, é escolha. Só que para mim escolher eu tenho que conhecer também. Tem que buscar. Porque na verdade, se você for pegar uma criança até a pré-adolescência dela, escolha que uma criança faz. A criança se baseia nas suas escolhas. Sim. Do pai e da mãe, desde que ela tenha, ou de alguma referência que ela tenha. Né? Então ela acaba sendo forçada a fazer escolhas que ela não gostaria. Eu conheci uma pessoa recentemente, uma pessoa incrível que entrou na minha vida e assim, sei que vai por muito tempo. A história dele é assim, um homem de 30 e poucos anos, o pai era alcoólatra, a mãe alcoólatra, usuária de drogas. Ele nasceu bebê ainda, os pais se separaram. A mãe se prostituía e usava drogas na frente dele. Desde quando ele tem memória
torno dos 3, 4 aninhos de idade. E com certeza isso era bem antes também. Tinha, bem antes, com certeza. Tinha relações sexuais na frente dele, entrava em coma, caía, ia para o hospital, uma confusão. A mãe morreu, tá? A mãe morreu, ele era pequenininho, de overdose. Ele que viu a mãe morta. Nossa, imagina o peso do que essa... Olha a história. E aí começou a questão de colocar essa criança no outro lar, foi colocou para um tio, colocou para uma tia, nada dava certo, todos querendo abusar, uns moralmente, outros sexualmente, e assim, uma coisa realmente extremamente pesada. Mandavam ele se lembra, ir comprar pinga no boteco, só coisa errada. E no cemitério, criança, ele tinha medo de ir no cemitério, obrigavam ele a ir lá no cemitério, levar as coisas, fazer isso sozinho. E essa pessoa, você acredita que não se perdeu com nada? Eu olhei para ele assim,